Fala, nação rubro-negra, preparem os ouvidos e o coração, porque o que eu vou soltar aqui agora é uma verdade monumental que está atravessada na garganta de todo mundo que entende o que é futebol de verdade. A bomba que está sacudindo os bastidores e que mostra quem manda no pensamento do futebol brasileiro estourou agora. O nosso eterno ídolo, o cara que decidiu finais e que carrega o DNA da vitória, Gabigol, resolveu abrir a boca e trucidar uma das maiores vergonhas do futebol atual. O Gabi endossou o discurso oficial do Flamengo e deu uma cutucada histórica, absurda e necessária no Palmeiras e no Botafogo. O papo é reto. Gramado sintético não existe. É uma aberração, é uma bizarrice que só o Brasil insiste em aceitar enquanto o resto do mundo ri da nossa cara. Prestem atenção no peso dessas palavras. O Gabigol foi pro Podpah e soltou o verbo. Sintético não existe. Em todas as principais ligas do mundo não pode, mas no Brasil pode. Tá todo mundo errado? Cara, isso é de uma lucidez monumental. O Flamengo tá liderando uma cruzada sagrada contra esse piso de plástico, esse tapete de escritório que eles chamam de campo de futebol. E por que o Flamengo briga por isso? Porque o Flamengo é gigante, e quem é gigante joga no tapete verde, joga na grama, joga onde o futebol foi inventado. O Gabigol foi além e espancarou a hipocrisia de quem defende essa porcaria. Ele disse que o jogador fica 2 dias no gelo depois de pisar esse plástico. É perigoso, é nocivo, é uma armadilha para a integridade física dos nossos atletas. E ele ainda foi cirúrgico na provocação. Por que os maiores times do mundo não jogam no sintético se é tão bom assim? Alguém consegue responder isso? O Real Madrid joga no sintético? O Manchester City joga no plástico? Não, porque eles respeitam o espetáculo. Mas aqui no Brasil, Palmeiras e Botafogo se escoram nesse puxadinho tecnológico para tentar equilibrar as coisas contra o poderio técnico do Mengão. É vergonhoso. A análise tática e política aqui é profunda, nação. O Flamengo não está choramingando, o Flamengo está exigindo excelência. O clube fez publicações históricas mostrando que esse solo fica mais quente, que fritam os pés dos jogadores e que as lesões aumentam de forma absurda. O rubro-negro já acionou a CBF exigindo uma atitude. E sabe o que é o mais preocupante? Para 2026 o cenário vai ficar ainda mais tenebroso, mais bizarro. Além de Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, agora teremos Atlético PR e Chapecoense subindo com seus campos de borracha. Vai virar o quê? Campeonato de futsal Forsyth? É um desrespeito monumental com a história do Brasileirão. Vamos fazer uma comparação histórica para vocês entenderem a gravidade. Imagina o Zico, o maior de todos, tendo que desfilar sua genialidade num tapete de plástico. Imagina a precisão do passe do Adílio sendo prejudicada por uma bola que quica de forma artificial. O futebol de alto nível exige a grama natural. O Gabigol citou Itaquera como exemplo de campo bom, e ele tá certo. A briga não é contra o campo ruim, a briga é pelo campo de elite. O que esses times fazem é nivelar por baixo. Eles não conseguem bater no Flamengo na bola, na técnica pura, então apelam para um terreno que só eles conhecem as mães. É uma injustiça técnica que a gente não pode mais aceitar de braços cruzados. E eu pergunto para vocês, nação, onde vamos parar? O Flamengo é o centro do universo do futebol brasileiro. Se o Flamengo se posicionar, o Brasil treme. E ver o Gabigol, mesmo após sua saída, mantendo esse vínculo de pensamento com o clube, mostra que a nossa mentalidade é superior. Ele sente na pele o que é jogar nessas almadias. Ele falou que é uma parada bizarra, e é mesmo. É uma heresia contra o esporte. O Flamengo quer o bem do futebol brasileiro, quer que o nível suba, mas como subir o nível se estamos transformando os estádios em quadras de aluguel de final de semana? A nação precisa entender que isso é uma luta por poder e por qualidade. O Palmeiras e o Botafogo defendem o sintético porque é conveniente, porque é barato de manter e porque dá uma vantagem injusta dentro de casa. Mas o Flamengo joga pro mundo. O Flamengo que é o padrão FIFA, o padrão Premier League. Ver o nosso clube batendo de frente com a CBF por isso é motivo de um orgulho monumental. Não vamos aceitar que o futebol brasileiro seja sucateado por interesses de clubes que não têm a mesma grandeza que a nossa.
Imagine a temporada de 2026 com 5 estádios de plástico. O risco de perder um Pedro, um Arrascaeta ou qualquer um dos nossos craques por causa de um entorse nesse sol maldito é algo que me deixa possesso. É uma irresponsabilidade monumental das federações e da CBF permitir que o campeonato mais difícil do mundo seja jogado em superfícies que as principais ligas já baniram. O Gabigol deu a letra. Ele foi a voz de cada um de nós nesse protesto. Ele cutucou a ferida e deixou os rivais espumando de raiva, porque a verdade dói. O Flamengo tá certo em cada vírgula dessa campanha. Temos que exigir que o futebol seja respeitado. Se você quer ser campeão, ganhe na grama, ganhe na bola, ganhe no talento. Não ganhe no pulo da bola esquisito do sintético. A nação tá fechada com esse discurso. Queremos campos naturais e de alta qualidade, como o Maracanã, como o Newton Santos deveria ser se fosse um clube sério. Essa bizarrice tem que acabar agora. O Flamengo é a autoridade máxima e a nossa voz vai ecoar até o último pedaço de plástico ser arrancado dos estádios do Brasil. O impacto disso no vestiário é claro. Os jogadores odeiam jogar lá. Os craques mundiais evitam. E se a gente quer trazer nomes de peso para 2026, como o Neymar, que a gente tanto comenta, como convencer um cara desse de nível a arriscar o joelho num campo de plástico contra a Chapecoense? É um retrocesso histórico. O Flamengo está sendo o farol da modernidade e do respeito ao atleta. Gabigol foi gigante nessa entrevista. Ele mostrou que, independentemente de qualquer coisa, ele sabe o que é o padrão Flamengo de exigência. E se você acha que essa briga contra o sintético é a única prova da nossa grandeza, segura essa, porque o que eu vou falar agora é para colocar o Flamengo no topo da pirâmide do futebol mundial, um lugar que os nossos rivais não conseguem enxergar nem com telescópio. Mas a nação precisa saber de outro absurdo que surgiu agora e que consolida o Flamengo como uma potência interplanetária. O mais querido acaba de igualar marcas históricas de gigantes como Barcelona, PSG e Bayern de Munique. Isso não é um palpite, é um fato monumental. Com a conquista de 6 títulos em 2025, o Flamengo entrou para o seleto grupo de clubes que alcançaram o chamado sextete, algo que só as maiores dinastias da história do esporte conseguiram. Prestem atenção no tamanho desse feito, nação. Só o Barcelona de Guardiola e o Bayern de Munique de Hansi Flick tinham chegado nesse patamar de vencer tudo o que disputaram em um único ano civil. E agora, em 2025, o PSG e o nosso Flamengo destruíram as estatísticas e sentaram à mesa dos deuses do futebol. Nós varrimos o continente, Libertadores, Brasileirão, Carioca, Copa Challenger, Derby das Américas e Supercopa do Brasil. 6 taças na prateleira em um único ano. Alguém aí consegue ter a dimensão do que é isso? Enquanto os antes tentam desmerecer a nossa luta contra o campo de plástico, a gente está ocupado levantando troféu atrás de troféu, dominando o Brasil e as Américas de uma forma que nunca se viu antes nesta história deste país. Politicamente, isso muda tudo. O Flamengo hoje não é mais comparado com times do Brasil. O Flamengo é comparado com o Barcelona, com o Bayern. A nossa marca atingiu um nível de valorização monumental. Quando a diretoria senta para negociar um patrocínio ou buscar um reforço de peso para 2026, ela apresenta um currículo de 6 títulos em uma temporada. Isso atrai investidores, atrai craques e apavora a concorrência. É uma hegemonia que foi construída com sangue, suor e uma competência tática do Filipe Luís que beira a perfeição. Nós igualamos o PSG, que ganhou a Champions e o Mundial, mostrando que a nossa caminhada nas Américas foi tão avassaladora quanto a deles na Europa. E o que isso causa no vestiário? Causa uma fome de glória ainda maior. Os jogadores entram de férias agora, com retorno marcado para o dia 14 de janeiro de 2026, com a sensação de dever cumprido, mas com o peso de saber que agora o sarrafo está na estratosfera. O descanso de 30 dias é vital, porque para manter esse nível de domínio colossal, o corpo precisa estar tinindo. Imaginem a confiança de um elenco que sabe que faz parte da temporada mais vencedora de um clube centenário. É um orgulho que transborda. O Flamengo não apenas venceu, o Flamengo massacrou a concorrência e provou que o Rio de Janeiro e a América têm um dono absoluto.
Historicamente, nós superamos o Flamengo de 81, superamos o Flamengo de 2019 em número de conquistas num único ano. Estamos vivendo a era mais gloriosa e monumental de todas. E é por isso que a gente exige gramado de verdade, é por isso que a gente exige respeito da CBF. O clube que está no mesmo ranking de títulos de um Bayern de Munique não pode se sujeitar a jogar em tapete de borracha com times que não ganham nem para o ímpar. O Flamengo elevou o futebol brasileiro para um outro patamar global. Se o mundo hoje olha para o Brasil, ele olha para o manto sagrado. Somos a elite, somos o topo, somos o sextete rubro-negro. E em 2026, depois deste descanso merecido, a gente volta para buscar tudo de novo, porque para quem igualou Barcelona, o céu é o limite. Em resumo, nação, o Flamengo vive um momento de grandeza absoluta e contestação necessária. De um lado, o clube lidera uma cruzada histórica contra os gramados sintéticos, recebendo o apoio visceral de Gabigol para banir essa bizarrice que Palmeiras e Botafogo usam para nivelar o jogo por baixo. Do outro, o mais querido prova sua superioridade técnica ao alcançar o lendário sextete, igualando marcas de gigantes como Barcelona e Bayern de Munique com 6 títulos em 2025. É o Flamengo limpando o futebol brasileiro das armadilhas de plástico e, ao mesmo tempo, cravando seu nome no topo da pirâmide mundial como o dono absoluto das Américas. E se você, assim como eu, tem orgulho de fazer parte da torcida do único clube brasileiro que senta à mesa com a elite da Europa, você não pode ficar de fora. O Mengão está em outro patamar e aqui você acompanha cada passo dessa hegemonia monumental. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho de notificações e garanta que você receberá todos os dias as notícias mais quentes, verdadeiras e viscerais do nosso Flamengo. Não perca nenhum detalhe da preparação para 2026 e venha fortalecer a elite rubro-negra que não aceita nada menos que a perfeição. Ativa o sino agora para não dar mole e vamos juntos rumo a mais um ano de glórias. Se inscreve aí e vê acima deles, Flamengo!